Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar lembrando uma história revoltante que aconteceu aqui em São Paulo. Um homem que foi preso por engano e ficou uma semana na cadeia e, olha só, acusado de estupro. Vamos ver essa história com o Fernando Jesus. Por causa de uma letra, um homem ficou mais de uma semana preso injustamente no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Ele foi acusado de estupro no lugar de outra pessoa, um crime gravíssimo. Os nomes dos dois são muito parecidos, vamos conferir. Jabson Andrade da Silva, de 56 anos, nasceu na Bahia. Ele é eletricista e mora em São Paulo desde 1991 e não tem passagem pela polícia. Agora, o Jabson Andrade da Silva, com I, foi denunciado pela sua ex-companheira de estuprar a sua enteada entre 2008 e 2015 na Bahia. Em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia informou ter pedido a soltura de Jabson depois que o Ministério Público e a Polícia Civil acusaram que erraram no inquérito policial e na denúncia informando outra pessoa. O eletricista contou que estava em casa com a esposa quando a polícia chegou com um mandado de prisão. Com a consciência limpa, ele não resistiu e foi conduzido para uma delegacia. No mesmo instante, a família começou a se mobilizar para que pudessem juntar provas de que aquele mandado de prisão não era para ele. Eles mostraram a carteira de trabalho, comprovando que durante o período citado na acusação, Jabson já estava em São Paulo e que ele não tinha enteada. Após uma semana, o caso repercutiu e chegou até a mulher que fez a denúncia na Bahia. E ela afirmou que a polícia cometeu um engano. E só então liberaram Jabson, que estava preso injustamente. E como eu disse, essa é uma história revoltante e é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar mais sobre esse assunto, aliás, nós vamos conversar com o principal personagem desse caso. Olha só, o nosso primeiro convidado é o eletricista Jabson Andrade da Silva, ele que foi preso por engano. Boa tarde, Jabson. Primeiro, a gente lamenta, claro, todo o sofrimento que você passou e fica feliz por você já estar em liberdade de novo, onde, aliás, é o seu lugar. Bem-vindo, Jabson. Boa tarde, obrigado. E olha só, o nosso outro convidado é o doutor Alberto Carvalho da Silva, que é o advogado do Jabson. Doutor, é um grande prazer recebê-lo aqui também para falar tecnicamente, juridicamente sobre esse caso. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Tentar esclarecer aqui o que de fato aconteceu, que é um caso absurdo e que chocou todo o país, Absurdo, essa é a palavra exata, doutor. E Jabson, eu quero começar falando com você e pedindo para você contar para a gente como foi o dia da prisão. O que você se recorda, o que passou na sua cabeça naquele momento, por favor. Olha, eu estava em casa, isso foi na segunda-feira pela manhã, e na verdade eu fui avisado pela minha vizinha, que é a dona do imóvel que eu moro. Ela falou para mim que tinha um homem me chamando e quando eu disse, era a Polícia Civil, um investigador de polícia. E ele perguntou o meu nome, eu falei o nome e ele pediu para confirmar alguns dados, como documentos, essas coisas, RG, CPF. E tudo que estava lá eram meus dados. Ele falou, olha, isso aqui é um mandado de prisão que veio do estado da Bahia. E você está sendo acusado de um crime grave. Falei, bom, só o fato da acusação já é grave, De que se trata? E aí ele falou, você está sendo acusado de estupro de vulnerável. Aí isso me derrubou. E eu falei, olha, não se trata da minha pessoa, todos os dados que estão aí são os meus, mas eu não cometi crime algum. E ele, infelizmente, eu vou precisar te conduzir até a delegacia para a gente poder averiguar. Tudo bem. Eu falei, eu só peço permissão para avisar a minha esposa do que está acontecendo. Ela está no banho. A princípio, os policiais resistiram, Eles não quiseram permitir. Já queriam me levar ali mesmo, na frente do meu portão. Eu falei, não, isso não é justo.
Falei, estou na minha casa, eu preciso avisar para minha esposa o que está acontecendo. E assim eles permitiram, eles pediram permissão para gravar, porque eles não podiam entrar na minha casa. Eu falei, fique à vontade, pode gravar. E no instante que eu falei para minha esposa começou a passar mal, né? Em seguida ela já saiu do banheiro mal, tremendo. Quer dizer, aquilo foi angustiante para mim, né? Ver minha esposa passando mal e eu não poder fazer nada, porque eles queriam me levar ali mesmo. E daí foi que a minha vizinha estava passando, eu chamei ela, falei, Lúcia, eu falei, cuida da Val, por favor. Ela tá passando mal e eu tô indo preso. Não sei te explicar agora, não dá para explicar. E assim eu fui parar na delegacia, entendeu? E é isso, a princípio foi isso aí. Que pesadelo, hein, Jabson? Só a sua descrição, só de ouvir você contar essa história em detalhes, deixa a gente atordoado. Realmente, a gente imagina um pouquinho do que você passou. Então, eu quero falar agora com o doutor Alberto. Doutor Alberto, esse caso expõe uma série de falhas do nosso sistema, não é mesmo? É inadmissível uma pessoa inocente ser presa injustamente. E o que mais te chamou a atenção sobre o aspecto jurídico de tudo isso que aconteceu dessa prisão, doutor? Vamos lá. Na verdade, foi uma junção de erros, né? Desde a delegacia, quando o fato foi relatado, não tinha a identificação exata do Jabson, que seria o autor dos fatos. E daí o inquérito foi dado prosseguimento, e quando chegou no fórum, o Ministério Público colocando todos os dados do Jabson, que é o inocente, não tem nada a ver com isso. E do nada surgiu esses dados, né, do Jabson, e ele foi denunciado e depois foi decretada a prisão dele porque não tinha sido localizado para ser citado. Quando entramos em contato com o Catan, a comarca de Ubatã aqui na Bahia, de pronto já informamos que ali havia possivelmente um erro grotesco, né? E antes mesmo da gente peticionar no processo. Chegou uma familiar dele, uma cunhada, muito aflita, muito nervosa, e daí a gente fez contato, reunimos a documentação e fizemos o pedido de revogação de prisão. De pronto, o cartório pediu ao delegado para fazer o reconhecimento através de fotografias, chamou a mãe da criança, que foi da adolescente agora, que foi ouvida, falou que o Jabson, que está aqui na entrevista, não era o autor dos fatos, não foi com quem ela conviveu durante longos anos. Teve então, daí o Ministério Público concordou com a liberdade dele, isso na sexta-feira, no final da tarde, mas o juiz só veio dar a decisão numa segunda-feira, já no final do dia, já 7 horas da noite, na verdade, pela soltura de Jabson, que ele passou mais um final de semana também preso por conta dessa decisão do que foi decretada erroneamente. Um erro da delegacia, um erro do Ministério Público e, no nosso entendimento, também uma decisão tardia do juiz. Correto, com certeza uma série de erros. E Jabson, agora eu peço que você conte o segundo capítulo dessa história aterrorizante, que foram os dias que você passou na cadeia. E você foi acusado, como você mesmo disse, de um crime muito grave, estupro, que às vezes até os próprios presos fazem vingança em relação a esse tipo de crime. Você chegou a pensar que não sairia vivo de lá, da cadeia? Desculpa, eu não consegui ouvir muito bem, ficou baixo o áudio. Correto, eu não consegui ouvir direito. Eu vou repetir para você de novo. Você chegou a achar que não sairia com vida da prisão? Como foram os dias que você passou na prisão? Os dias que eu passei na prisão são horríveis, cara. Você não é tratado como gente, né? A comida é estragada, o feijão ele chega a vir espumando de azedo, né? Já está estragado. Nos primeiros dias você não consegue comer, né? Pelo menos eu não conseguia comer. E aí a partir do terceiro dia, quando a fome realmente bate, aí você não tem jeito, cara. Você come aquilo e acabei ficando com diarreia devido à comida estragada. Acho que período de adaptação do intestino, alguma coisa assim desse tipo.
mas a comida é estragada, e é aquilo, né? Ou você come ou você morre. E eu fiquei impressionado com a situação, porque eles quase me agrediram porque eu não consegui comer. E eu fui dispensar a comida e alguém falou: olha, se você jogar fora, você vai ser agredido aqui. Porque tem alguém querendo a sua comida, mesmo ela estragada. O pessoal que já está lá dentro há mais tempo, acho que já passou pelo período de adaptação, e eles comem, eu não vou dizer que comem de boa, né? Mas, sei lá, eu acho que já perderam ali a questão do nojo. E é isso, cara. Eu acabei comendo também, porque depois de 3 dias de fome, não há no mundo quem resista, né? E como que eu posso falar? O tratamento deles, né, dos carcereiros, dos agentes, é muito desumano, né? Eles te orientam a você sempre pedir licença ao passar por qualquer funcionário, e quando você pede licença, eles te tratam mal, dizendo no seu ouvido: olha, eu quero que você pegue 30 anos de cadeia, seu arrum, e aí, entendeu? É difícil de você aguentar aquilo ali. Você se pergunta por que estão tratando dessa forma. Aquilo ali não recupera ninguém, cara. Aquilo ali só deixa você pior, né? E é isso. Correto. E, doutor, houve, mesmo provando a inocência dele, houve uma demora muito grande para ele sair. A que se deve isso? A burocracia do sistema, que tem que comprovar a inocência, ou a falhas mesmo efetivas do sistema? Queria a sua avaliação, por favor. Eu acho que faltou sensibilidade, né? Porque na sexta-feira mesmo, quando foi enviado o pedido, quando foi feito o reconhecimento, o Ministério Público, no final da tarde, fez o parecer favorável à soltura de Jabson. Só que a decisão só foi sair, não teve nenhum novo que justificasse essa demora. Só foi proferida a decisão na segunda-feira, 7 horas da noite. Podia ser feito na sexta-feira mesmo, podia ser feito no final de semana, né? E ter diminuído esse sofrimento que foi causado a Jabson. Mas, infelizmente, a falta de sensibilidade. Só assim que eu posso entender. Porque é um caso que era bem atípico. Todo mundo já sabia que havia fortes indícios de que havia um erro. E, infelizmente, pela demora do judiciário, ele passou mais noites, mais dias de bastante tormento aí para toda a vida dele, por conta dessa falta de sensibilidade. Eu entendo nesse sentido. Não faltava mais nada para poder, na verdade, expedir o alvará de soltura dele. Só a boa vontade de decidir. O senhor definiu bem. O senhor definiu bem. Insensibilidade, doutor. Com certeza, exato, uma grande insensibilidade. E, Jabson? Eu acho que... Pois não, pode concluir, doutor. Fica à vontade. Eu acho que houve uma falta de cuidado na condução do inquérito, quando não houve a identificação do autor do fato. Ele nunca foi interrogado, o autor do fato, o Jabson com I. A denúncia foi ajuizada, protocolada pelo Ministério Público. Não se sabe como conseguiu chegar aos dados do Jabson, que está aqui na entrevista, com o nome da mãe e o nome do pai, como se pegasse o sistema Jabson Andrade e daí já identificasse qualquer Jabson, e foi assim que foi ofertada a denúncia. E demora também em corrigir o erro. Eu acho que, na verdade, é uma ação que não se justifica no país, que a gente tem tanta tecnologia, o judiciário que hoje trabalha com processo digital, isso não se justificava. E, Jabson, a gente viu aí também, enquanto a gente conversa, estão sendo exibidas algumas imagens, e a mais forte é o momento em que você deixa a prisão, você sai da cadeia e abraça a sua esposa. Os dois choram. Eu queria que você também descrevesse esse momento de alívio. Como é que foi encontrar sua esposa depois de todo esse pesadelo? Desculpa, mais uma vez, eu não consegui ouvir, fica muito baixo. Eu não estou conseguindo te ouvir legal. Tá bom. Eu estou respondendo algumas perguntas. Não tem problema, a gente faz com calma aqui. Eu ouvi muito bem, cara. Eu queria que você falasse como foi o momento em que você saiu da prisão e encontrou a sua esposa. Como foi aquele momento, aquele abraço que você deu nela? Você me ouve? Sim. Cara, a sensação de liberdade é difícil de explicar, não tem preço, cara.
Ainda mais que quando eu saí de casa, eu estava sendo levado pelos policiais, a minha esposa estava passando mal, né? Então, lá dentro você fica incomunicável e eu não sabia o que tinha acontecido com ela e eu só vim ter alguma notícia dela na sexta-feira, quando eu recebi a visita da advogada e eu perguntei da minha esposa. Ela falou, olha, fica tranquilo que tá tudo bem, mas não tem como você ficar tranquilo. Ali é como se eu pudesse dizer, aquilo foi o começo de tudo, cara. A minha esposa é minha fortaleza, é minha estrutura. Ela é uma pessoa formidável, cara. E é isso. Legal. E, doutor, para a gente finalizar então, doutor, claro que esse prejuízo é imensurável, esse transtorno que o Jabson passou e, claro, cabe um ressarcimento, uma reparação. Vocês já ingressaram com uma ação contra o Estado? O que vocês vão pedir de indenização? Olha, a gente está aguardando, a gente conversou até hoje com o Jabson a respeito disso, a gente está esperando ele se restabelecer, que vai ser muito difícil, né, porque a gente sabe dos traumas que se passa depois que você passa pelo sistema prisional, e a gente vai ajuizar sim uma ação de indenização por danos morais, porque a imagem dele foi prejudicada, a angústia que ele passou, o risco de vida que ele teve está dentro do sistema penitenciário, tudo isso, toda a família abalada. A gente vai entrar com ação não é apenas com o intuito de reparação financeira, mas também com o intuito de que o Estado tenha uma indenização, tenha um caráter pedagógico e punitivo para o Estado, para que isso não volte a acontecer. Lógico que existe a questão de reparação de danos morais, porém, na verdade, a nossa finalidade não é apenas essa. A gente não quer utilizar o processo para proveito econômico, mas para poder fazer com que o Estado aprenda, corrija e melhore sua prestação do serviço, para que isso não aconteça com outras pessoas. Porque a gente está dando a entrevista aqui com o Jabson vivo, mas a gente podia não estar dando essa entrevista com ele aqui mais presente, nem ele ou qualquer outro familiar, né? Porque passar por sistema penitenciário de forma injusta, por erros, na verdade, de agentes públicos, isso é imperdoável, né? A gente vai buscar, sim, a reparação, mas com calma, não é o foco principal. Agora, na verdade, é esclarecer tudo isso e, no momento oportuno, a gente vai ajuizar a ação, sim, contra o Estado. O senhor está coberto de razão, esse caso tem que servir como exemplo para que não aconteça com outras pessoas. Então eu quero agradecer muitíssimo, né? Primeiro, a participação aí dos nossos dois convidados. Primeiro, o doutor Alberto Carvalho Silva, que é advogado do Jabson. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer a oportunidade, também agradecer ao colega Rubens Gonçalves, também que atuou nesse processo, ajudou a família de Jabson pela confiança, também por ter colaborado tanto na investigação, até ajudado na documentação de identificar o real autor do fato. E agora o escritório, com outros advogados, Andressa e Dr. Marcos, vai ficar responsável pela parte civil desse caso, né? E desejo a todos uma boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. E agradecer principalmente ao Jabson Andrade da Silva, que sobreviveu a esse pesadelo. Muito obrigado, Jabson. E a gente fica feliz de, apesar de tudo, você ter conseguido superar esse momento tão difícil. Bom, eu também agradeço pela oportunidade de expor o meu caso. Acredito que isso ajuda muito as pessoas a me reconhecerem, porque eu pensava em mudar de endereço e, como teve repercussão, as pessoas estão me reconhecendo e, sei lá, me desejando o melhor, entendeu? É isso, obrigado a vocês. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer aquele nosso giro de repórteres pelo país. Vamos saber o que é notícia nesta quinta-feira. Para falar que os morangos do amor viraram uma febre em todo o país. Você já deve ter ouvido falar nisso ou até experimentado. Em Santa Catarina, uma padaria, olha só, vendeu mais de 750 docinhos em menos de 24 horas. E agora é a Michele Veiga que vai trazer as informações. Tem uma sensação hype, como eles chamam na internet, que é o morango do amor. Isso mesmo, já tivemos a sensação do morango do Nordeste, agora é o morango do amor, Werneck. Mas esse é super comestível, é uma delícia, tá? Por quê? Veio essa onda e confeiteiras de
todo o Brasil estão se salvando, isso mesmo. Depois da pandemia, algumas desistiram, outras enveredaram aí no caminho da confeitaria e não deram muito certo, mas veio o morango do amor com valor agregado um pouco mais baixo, e o morango é a fruta da estação, então tá ajudando muita gente a empreender ou então ter aquela graninha extra. Não é tão fácil de fazer, não. Precisa de mãos habilidosas e o ponto certo da massa que envolve o morango. Mas tudo isso é uma combinação desse morango do amor nas últimas semanas de uma empresa lá de Indaial, aqui na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Eles confeccionaram em uma semana mais de 700 morangos do amor, isso mesmo, mais de 700 unidades e aí tiveram um valor arrecadado de mais de R$10.500, né? Meu Deus do céu, quem não quer empreender em 5 dias receber tudo isso de lucro? Pois é, aqui em Criciúma também, da onde a gente fala da sede da TV Primavera, eu conversei agora há pouco com a Regiane. Ela é uma confeiteira aqui da cidade também, está empreendendo nesse ramo e a Regiane vai falar para mim agora como é que tá, né, essa sensação da hype aí do morango do amor. Então, o que era para ser uma renda extra, né, de um final de semana, tem sido a nossa renda maior agora aqui em casa. A gente não para mais. Eu tenho até brincado que a gente tem só tomado banho e escovado os dentes nesses últimos dias. Todos os dias agora, né, a gente faz em média de 200 a 300 morangos por dia. Porque somos só 2 pessoas. Eu tive até que contratar uma empregada, né? Até brinquei. Eu tive que contratar porque a gente não está tendo mais tempo de mexer massa na mão. Tá vendo? Até máquinas já compraram, estão esperando vender ainda mais. Vão vir novos sabores também aí envolvendo o morango, né? Como o de brigadeiro tradicional, também de maracujá, pistache, que também foi outra sensação do verão, né? Meu Deus, isso é uma loucura do pistache. Morango do amor parece que chegou para ficar, tá ajudando muita gente a empreender e o preço fica módico, né? Tem gente que tá aí vendendo 3 por R$40, 1 por R$10, R$15, pelo menos é o preço aqui de Santa Catarina. Olha, vamos mudar de assunto agora para falar de esportes, isso porque o Neymar protagonizou uma grande confusão ontem após a derrota do Santos para o Inter de Porto Alegre. Vamos conferir. O Santos perdeu para o Internacional na Vila Belmiro e assim que o jogo terminou, o Neymar discutiu com um torcedor do Santos. Após o apito final, o 10 do Peixe se dirigiu ao setor das cadeiras inferiores e começou a trocar ofensas com um homem. O goleiro João Paulo teve que ir até o local para o tirar da confusão. O atrito entre o jogador e o torcedor ocorreu minutos depois de o Santos ficar muito próximo do empate, graças a Neymar. Nos acréscimos da segunda etapa, o camisa 10 acertou a trave depois de um chute de pé esquerdo. A bola correu em cima da linha e permitiu ao goleiro Rocher se recuperar e fazer a defesa, enquanto o craque santista comemorava o gol que não aconteceu. Com a derrota, o Santos permanece com 14 pontos, na 7ª posição na zona de rebaixamento. O torcedor que discutiu com Neymar usou as redes sociais para pedir desculpas, mas cobrou rendimento do time. Em primeiro lugar, aqui eu queria pedir desculpa para todos os torcedores do Santos, né, que estavam lá presentes, os que assistiram pela televisão, né. Hoje eu me exaltei um pouco, o time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar, fui um pouco ríspido, né, não tem como pedir por favor para ele, né. Usei algumas palavras de baixo calão. Ele também me xingou com palavras de baixo calão, mas é só da caloria do jogo ali no momento, né? Não vou desistir do meu time, queria pedir desculpa para todos, né? Para todo o elenco do Santos, mas também quero cobrar um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de raça, porque vocês, jogadores, ficaram 30 dias treinando. Não é possível nessa nhaca toda, né? A gente tomou de 3-0 e agora tomou outro sacode do Inter. O time correndo errado, marcando errado, o jogador perdido dentro de campo, né? Precisa rever muita coisa.
Olha, vamos tentar voltar a falar com o Caio Veríssimo, que está lá no centro de São Paulo e vai falar sobre os roubos e furtos de celulares. Caio, por favor, boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Oi, Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, nós estamos aqui no centro de São Paulo. Bom, a gente vim trazer aqui um dado, né? Alarmante, realmente 20% dos assaltos e furtos a celulares acontecem aqui no centro de São Paulo. É um número muito alto, né? Se a gente se comparar com as outras cidades, outras metrópoles aí do estado do Brasil, né? Mas olha, o impressionante é que a gente estava aqui se preparando para entrar e acabou acontecendo um furto, um roubo aqui. Uma moça estava passando, então de fato, a gente está trazendo um número que é realidade para o povo paulista, para o paulistano. Esse dado ele tem sido muito assustador e olha, os ladrões eles têm trabalhado em 2 etapas. A primeira etapa, para roubar o celular, eles furtam não somente porque eles querem o celular, mas sim porque eles querem as informações que estão no celular, né? Depois da Covid-19, o brasileiro, então, tem todos os seus dados, senhas, redes sociais, tudo no seu celular. E essa é a preocupação do paulistano. O seu celular tem todas as informações. Então o ladrão ele rouba o celular para pegar essas informações. E eles não trabalham somente individualmente, mas em si em quadrilha. A polícia já procura mais informações a respeito disso, porque agora foi identificado que eles trabalham em quadrilha, roubam o celular para conseguir as informações e já tem uma pessoa aguardando para desmontar o celular. Então é um trabalho em conjunto, em grupo, que a polícia tem tentado buscar. É isso, Kleber, eu volto com você aí, até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e por esse alerta tão importante. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não está na Hit TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na Hit, fique com a Dani Paris e o Consulta ao Doutor. Até mais!